Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado, o radialista Francisco Alves de Souza, o Canindé Alves. Nasceu em Pau dos Ferros no dia 16 de agosto de 1935. Filho do vaqueiro Manuel Alves de Souza e da costureira Maria Alves Cabral. Ainda criança, Canindé Alves mudou-se com a família para Mossoró e ficou órfão do pai aos 10 anos de idade. Criado pela mãe, Canindé é primogênito e começou a trabalhar ainda menino. Aos 13 anos de idade conseguiu um emprego no Cinema Pax. Aos poucos, foi se promovendo no trabalho e surgiu a oportunidade de atuar ao microfone, anunciando os filmes. O então patrão Jorge Pinto deu a oportunidade e o motivou. Falar ao microfone empolgou Canindé Alves, que passou a fazer locução no amplificador de um parque de diversões nas horas de folga. Esse foi o início de uma carreira brilhante no rádio moçoroense, pois Canindé Alves estreou na Rádio Tapuio aos 20 anos e é o mais antigo locutor de rádio em atividade na cidade de Mossoró. São mais de 50 anos no rádio e ainda hoje mantém programa semanal na Rádio Libertadora. Canindé Alves, que já passou pelo rádio carioca, também é publicitário. Casado com a também radialista Ivanilda Linhares de Souza, pai de 4 filhos, tem 4 netos. Essa entrevista foi gravada no dia 10 de fevereiro de 2007, no estúdio do canal 10 da TCM, TV Cabo Mossoró. Mossoró de todos os tempos. Hoje estamos fazendo uma conversa com Canindé Alves. Canindé Alves é o locutor de rádio, é o radialista que tem mais tempo aqui na cidade. Muitos anos aqui conosco. E vamos conversar, vamos saber bem como foi a história dele, porque ele chegou a esse ponto onde hoje coroa como aquele que é o veterano, né? É o decano da chamada rádio em Mossoró. Canindé, você não é de Mossoró, não é? Não, eu sou pauferrense, como toda a família Cabral, né? É, né? Nasci em Pau dos Ferros, em 35, né? 16 de agosto de 35, mas chegamos aqui em Mossoró, eu com 4, 5 anos, talvez. A família veio para Mossoró, né? Tá do Cabral, tudo. Nosso comandante-chefe, Pedro Cabral, né? Trouxe a família e realmente nós viemos para Mossoró. E aqui eu me criei. É. Canindé, o seu nome é Francisco Alves de Souza. É, e conhecido por Canindé Alves. Isso é o que tem. De onde saiu esse Canindé? Pouca gente em Mossoró, Milton, me conhece como Francisco Alves de Souza. Foi apelido de infância? É, apelido é o seguinte, naquela época que tinha uma febre, tem uma febre amarela, né? Sim. Outro nome é febre amarela mesmo. Quer dizer, na época sim. Na época, exato, é. E eu fiquei doente, muito, segundo mamãe, ela me dizia que eu fiquei muito magrinho. Eu me recordo alguma coisa, porque eu ficava 5 anos por aí. Mas você pode acreditar que ela agarrou-se com São Francisco de Canindé. Se eu saísse daquela doença, conseguisse vencer, então eu passaria a ser chamado de Canindé Alves.
E foi o que hoje já está acontecendo, graças a Deus, né? Muito bem. E você veio para Mossoró com pouca idade? Nós viemos para cá, eu teria o quê? 4 ou 5 anos. 4 ou 5 anos. Pai morando em Pau dos Ferros, Pau dos certamente Ferros. o quê? Agricultor? Não, papai trabalhava, agricultor, pronto, certo. Olha, papai foi agricultor. Ele também, quando chegou aqui em Mossoró, por muito tempo, ele trabalhou. Você lembra aquela firma que tem em Mossoró, do português, que construía aqueles tonéis muito grandes, que dizia que teve um tonel até aqui para tirar da armazém, teve que derrubar o prédio da frente. Então, papai trabalhou muito tempo lá, sabe, como carpinteiro. Depois trabalhou também em madeiramento de casa, não é? E em Riacho Grande, quando ele morava por lá, claro, agricultor, e ajudava também com relação a curral, pegando gado, essas coisas, né? Quando tinha aquele... E meu avô, Padre Pedro, conversando aqui com o senhor Luiz Paula, que digamos, vou dizer que é muito conhecido, Luiz Paulo e companhia, muita gente chamava. Né? Luiz Paulo. O Luiz Paulo tinha fazenda na Lagoinha, para lá de Lagoinha. Era a Fazenda São Luís. E dizendo, precisava de um homem, confiança, etc. E meu avô foi quem indicou. Então ele foi, trabalhou, não tenho assim uma lembrança de quantos anos com ele, mas que não teve sorte, coitado. Ele uma vez estava lá no curral e, coincidente, eu estava com um rapaz, quando menos olha, um touro estava próximo de cima dele para dar uma chifrada nele, né? São umas coisas. Bem, passou, o rapaz gritou, ele levava um pau na mão, uma cacetada, digamos, na cabeça do touro, mas em determinado momento, dia, na eleição de 45, você lembra? 1945, eles iam para Mossoró com a boiada. E quando sai de um bom pedaço, um boi sai da manada, como se diz, e ele corre. Quando ele corre, entra no mato para pegar esse boi, estava demorando. E um vaqueiro viu ele correr para botar o boi. Sai, quando chega lá, ele estava no chão, o cavalo, o boi ainda estava no chão também, e ele levou uma chifrada que entrou na coxa, que assim mais ou menos, e o boi com o chifre muito fino, né? Para você ter ideia, da posição que o boi caiu, o outro chifre tinha chovido, enterrou no chão. Né? Foi. Então ele foi transportado aqui para Mossoró, ficou no Hospital do Duarte Filho, com uns 4 ou 5 dele veio a falecer. Sei. Foi quando nós fomos morar, com meu avô, morava ali em frente às oficinas Ares, né? Aquela oficina de tertuário muito conhecida. Nós passamos ali vários anos, 4, talvez. Você tinha o que idade, Canindé? Nessa época eu tinha 10 anos, né? 10 anos. Teve um tempo que Canindé, quando eu tinha as novelas, que era pelo rádio, Canindé trabalhou até de artista de novela, não é? Mas não, na época não existia televisão. Era tudo diretamente pelo rádio, né? Ele trabalhou bastante tempo fazendo novela e seguiu a vida inteira dele no radialismo. Nós fomos criados sem pai, tá entendendo? E Canindé era assim o cabeça da casa, não é? Ele sempre foi uma pessoa que dava um exemplo bom. Eu sempre gostava de lutar mais, de viver mais com meu avô, né? Ali, todo mundo, todos nós juntos, né? E Canindé sempre aconselhava, me dava muito conselho, cuidado na vida, não vá fazer coisas erradas, né? Isso aí ele se preocupava muito, apesar de ser meu irmão, mas foi uma pessoa muito bacana, né? Nós todos tivemos um espelho bom, né? Porque também naquela época não existia o que existe hoje, né? Tanta violência, não existia droga. Ele falava muito para mim não entrar em bebedeira, não beber, não queria acompanhar coisas erradas, né? Quer dizer que eu me espelhei um pouco muito na vida de Canindé, tá entendendo? E gostei, foi um exemplo de um irmão, né? Eu achei que ele foi um batalhador muito grande, né? Para a cidade de Mossoró, nas épocas, era tudo muito difícil aqui em Mossoró, não é como hoje, né? Aquele tempo era fechado, para a pessoa chegar até onde ele chegou foi um pouco difícil até.
Aí começou a trabalhar logo? Aí não, ficamos lá com o compadre Pedro uns 4 anos, por aí, talvez. Não foi nem 4 anos, foi uns 3 anos. E o que era que se fazia, né? Mamãe, eu, mais 2 irmãs e outro irmão. Por sinal, está em Mossoró, que mora em São Paulo há quase 40 anos. Uma coincidência, está hoje em Mossoró. E como é que se fazia para sobreviver? Procurar uma coisa. Foi o seguinte, como você sabe que o meu avô é o pai do doutor Azileno, né? Lembrou de trazer umas vacas, ele tinha a fazenda lá no Riacho Grande, aqui para Mossoró, e mamãe, como sertaneja, passamos a criar essas vacas, e era nosso rendimento, um leite, e eu botava água também no jumento, né? Botava água no jumento, né? Abastecia de uma muceira lá, a casa de Pedro Cabral, que era uma casa que tinha muita gente, um tanque muito grande, e acordava 2h30, 3 horas da manhã, para quando fosse 6 horas, a água de lá está toda, né? Então, tomava conta de 12 anos. E estudava? Estudava. Ele começou de qualquer maneira, a frequentar escola cedo. Pequeno. Certo, pequeno. Botava água de manhã e estudava à tarde. Muitos irmãos? 2 irmãs e 3 irmãos. 3 irmãos. Mas nesse caso, quando sua... Mas só isso, eu posso dizer assim, que com 13 anos eu assumi a responsabilidade de casa, né? Posso dizer. Foi, né? Porque os outros pequenos, né? Né? Você... Eu fui quem assumi praticamente a responsabilidade de casa. E o que é isso? Assumir responsabilidade de casa, Canindé. Era o quê? Era trabalhar e ganhar uma gaitinha? Uma gaitinha também. Então eu botava água... Você sabe que você é sertanejo, uma carga d'água, né? A carga d'água. A gente carregava água, estava onde? Poço das Pedras, ali onde hoje é a churrascaria que foi o sujeito. Carregava água, não, onde hoje é Carcará, né? Ele carregava dali para 12 anos. Ele, naquela mesmo que tinha eu, era René Dantas. Ele Dantas ainda é vivo hoje, né? A Luiz Machado foi um dos maiores goleiros do Ceará, jogávamos em Fortaleza. Muita gente conhecida, né? E com o tempo eu sonhava emprego. Isso aí eu sonhava emprego e tudo, e o tempo passando, e eu já crescido, mas querendo sair daquela área, né? Porque eu achava que eu vou passar meu tempo aqui só, eu via muitos já idosos, né? E tinha Luiz Jornaleiro, não sei se ela tem lembrado de vender jornal na calçada do Pax, sabe que você era jovem, claro. Eu me lembro. E Luiz, ele me aperreava, olha... Deixa estar que eu vou arrumar emprego para você, eu tenho que arrumar emprego para você, eu vou arrumar no Pax. E ficava naquele negócio, naquela embromação, naquele negócio todinho e tudo. Homem, eu vou arrumar emprego. Luiz, cadê o emprego? Não se olha, vai sair. Determinado dia, ele disse, olha, vai sair uma pessoa do Pax. Eu conversando toda noite, todo dia, claro, para pedir para casa, que ajudava a mamãe a deleitar, etc. As vacas, aí por ali... Ele disse a mim, eu disse, conversando, olha, por sinal, Padre Pedro, conversando com um amigo meu que vende jornal, aquele Luiz Jornaleiro, aquele que mora ali pela 12 anos, pelo aeroporto. Eu sei quem é Luiz. Pois ele me disse que tem um rapaz no Pax, que trabalha lá no Pax, vai sair. Ele disse, todo dia de manhã eu vou para o mercado, que realmente ele ia, né? Bate papo, só como é o sertanejo, né? Para bater papo, eu vou para o café, bate papo, chega lá. Tá, sou Jorge Pinto. Eu digo, é Jorge Pinto, conheço o dono do cinema. Eu digo, pois eu vou para lá, quando eu todo dia encontro com ele de manhã, converso muito com ele. Dei uma palavrinha com ele, o que acontece. Aí ele disse, vou falar. Ele falou, rapaz, foi uma coisa até que inacreditável. Quando o ministro Pérez chegou, olha, Canindé, você vai amanhã lá no homem do seu Jorge, que ele, pois não, seu Pedro, e eu vou para o Pax, né? Vou para o Pax e me apresentei aqui no estudinho, aí comecei a trabalhar no Pax. Comecei a trabalhar no Pax. Isso você tinha o quê? 13 anos? Eu tinha 14, 15 anos. Aí começou a ganhar. 15 anos, aí começou a ganhar um pouquinho. Eu fiz o tiro de guerra já no Pax, né? Tá. Aí já era, minha carteira foi assinada como menor, menor, né? Ele me chama tudinho, eu comecei varrendo o Pax, doutor. Era, varrendo o Pax, trabalhava, varria todo dia de manhã, aquela história. Eu sempre fui disposto para o trabalho. Mas se você trabalha, eu trabalho esse e aquele. Não, eu estou trabalhando, estou ganhando meu pão, né? Claro. E comecei no Pax, tudinho, mas um certo dia houve assim, um ligeiro aborrecimento, né? Que eu disse não ia mais para o cinema, cheguei na casa e disse
chamar ele Padre Pedro. Padre Pedro, eu não vou voltar mais para o cinema. Mas por quê? O que está vendo? Não, foi um aborrecimento e eu não gostei. Não, mas você não pode fazer uma coisa dessa, que o seu Jorge foi muito amigo meu, muito atencioso. Você volta e... Eu tinha dito só a Jorge, né? Aí voltei realmente a Jorge, seu Pedro me falou de manhã comigo, tá certo, tem problema não. Você foi quem disse que não vinha, tá certo. Aí continuei, né? Em determinado momento, eu fui convidado para trabalhar, para ser ajudante de operador de cinema. Que era o saudoso Braz, e tinha Luiz, que era o técnico, Luiz Gonzaga, que era uma espécie de subgerente, e também era operador de cinema. Aí disse, olha, nós estamos precisando de uma pessoa para ajudar aí a Braz, e você é um rapaz, uma vida boa, e tem boa presença, é interessante que você fosse treinando. Então toda noite, você em vez de estar por aqui, você vai para a cabine. Você fica lá que você vai treinar, para trabalhar de operador de cinema. Aí eu fui, né? Realmente comecei tudinho aquele negócio e procurava me esforçar, tudo. Nessa brincadeira eu passei 9 anos como operador de cinema. E deixei porque, Milton, notava o seguinte. Eu disse, olha, Braz faz 10 anos já que é operador de cinema. Tinha um outro saudoso, Raimundo Beato, que era operador de cinema, também era pintor, né? Fazia, por sinal, um cara assim, pintor, dos melhores pintores de Mossoró. Ele servia assim a mão solta. Rapaz, era uma coisa extraordinária. E esse tinha 15 anos, rapaz. E, rapaz, eu vou ficar aqui nesse... Aí vem a história da locução, né? Sim, o rádio vai entrar começou, aí. O rádio vai entrar aí. O microfone começou. O rádio vai entrar aí. E tinha a amplificadora do Pax toda noite, né? Ah, sim. Toda noite, e você sabe que à tarde tem uma parte da tarde, quando não ia ninguém à tarde. Os cinemas só eram à noite, os filmes, né? Somente. Depois tinha, aos domingos vesperal, né? Começava às 10 horas da manhã. E num determinado dia, os locutores eram o saudoso Aragão Mendes, Nilson Andrade, não sei se as Edmilson Davi morava em Natal, Lauro Escócia Filho. Muita gente boa, né? Locutores bons. E em determinado dia, se eu vivia lá, era os pés do estúdio. Fizeram os pés no estúdio, lá na gerência, né? Tinha uma sala, fizeram os pés no estúdio. E eu achava aquilo bonito, rapaz. Eu achava aquilo bonito, toda noite eles vinham para lá, e eu ficava por ali olhando, só apreciando, né? Em determinada noite, sim, então comecei, sem ter ninguém lá, como se diz, eu ficava lá, eu lendo do Ceará, anunciando o filme, né? Sim. E um dia entrou esse Luiz Gonzaga. Disse, rapaz, você está endoidando aí, rapaz? Sozinho, chega aqui, eu vim ali, a pessoa, é você? Qualquer dia você vai falar aí. Pronto. Parou, né? Começou. Determinada noite, não veio ninguém. Os 2 dias não veio ninguém. Principalmente no sábado e no domingo. Não apareceu nenhum locutor do Pax, né? Aí foi Jorge disse, Luiz, aí Luiz Gonzaga tem dito, Jorge, o menino aí, rapaz, ele... O mania dele é ser locutor. Bota essa parte para falar. Justamente quando começou a minha história de rádio, né? Tá aí comecei, trabalhei, era operador e antes de começar o cinema eu anunciava os filmes, né? E segundo o Jorge Pinto, eu tinha uma pronúncia, primeiro, eu era operador e assistia os trailers, né? E aquelas pronúncias de inglês, aqueles... Você sabia? Ele dizia, olha, você será um bom locutor, só não será um bom locutor se não quiser. Primeiro, inclusive em inglês você tem uma pronúncia muito certa, muito... que você te entenda, você não enrola a língua, ele dizia muitas vezes, você pronuncia correto, certo. Aí quando muitas vezes eu ia para casa, um dia domingo, uma coisa que eu estava de folga, de manhã eu passava ali na 12 anos, na rua 12 anos, que chamava bem uma rua 12 anos, que é a da Autocâmara, ali era armado no parque de direção de Zé Guimarães. Eu dava a minha palhinha, né? Claro, rapaz, o cara novo, como dizia, eu vou citar aqui o nome meu amigo Mendes, bonitão, né? Como ele diz do senhor. Então, eu jovem, rapaz, eu chegava lá de manhã, assim, 10 horas, e funcionava até 10h30, 10h30 às 11, eu dava minha palhinha. E a coisa começou a melhorar. Vem a Rádio Tapuio, né? E eles ficaram naquela história, você vai trabalhar na Rádio Tapuio, você tem que ir para o rádio, você precisa ir para o rádio, eu vou falar com o diretor, com o João Nilton, e só naquela brincadeira. Quando foi um dia, o próprio Jorge Pinto, né? De novo, fala para mim, aí foi Jorge Pinto, já foi a turma teve mais força, né? Aragão Mendes, locutores, né? Você precisa ir para fazer um teste na Tapuio. Antes de eu fazer esse teste, já aos domingos à noite, eu era operador de cinema, tinha uma sessão domingo do vesperal às 10 horas da manhã, às 14 e 15h30. Eu ficava do operador de manhã, de tarde, né? Porque à noite eles me pagavam, digamos, 10 mil reais.
Lário Costa Filho, Lago Mendes, esse pessoal me pagava X para mim fazer o horário da noite. Falaram com o João Nito, pois não tem problema, até bom que ele está aí desarnando, como diz o Matuto, né? Uhum. Aí eu fiquei, justamente já nesse período de apenas era anunciar música, às vezes um texto muito pouco, mas eu procurava muito me esforçar, que era para ver se a coisa funcionava. E quando um dia o Luiz disse, olha, eu já falei com o Souza Luiz, e tio Jorge falou, lá com o João Nito, Souza Luiz, você vai lá na rádio para fazer um teste, um dia de sábado de manhã. Tá certo. Aí eu fui. Cheguei lá, meu amigo, encontrei Souza Luiz, Jaime Hipólito e João Nilton. Rapaz, me deram lá um noticiário, né? Um noticiário de 5 minutos. Disse, você vai ler isso aqui. Diga o tempo para passar. Não, você não já vem fazendo locução? Eu digo, é. Aí tá certo. Aí eu mandei brasa, né? Quando terminou, ele disse, realmente a coisa... Foi mais ou menos. Eu tinha uma mulher de Jaime Hipólito, né? Muito crítico, né? E Souza Luiz era um cobrão, né? Cobrão da época, rapaz. Eu fui e fiz o teste e disse, você vem aqui, no dia de sábado, você vem aqui hoje às 4 horas, 4h30 você passa por aqui, vê se resolve alguma coisa. E 4 horas, 3 horas eu estava dentro da rádio. Cheguei lá e encontrei no mural já, amanhã às 18 horas, escalado, o locutor Canindé Alves para a apresentação do programa A Semana em Foco. Milton, eu não acreditei não, rapaz, não acreditei. A Semana em Foco. Aí ele disse, um pedacinho, ele chegou e disse, olha, quando você chegar, vai encontrar o Luciano aqui dentro da cabine, tudo prontinho ali, tá certo. Você chega um pouco cedo para passar uma vista, tá bom. Era 5, 6 horas, sabe? Rapaz, cheguei lá muito cedo, antes de 4 horas já estava lá. Aí passei o visto, com licença. Quando chegar às 6 horas, diga quem veio ler o noticiário comigo, Souza Luiz. Meu amigo, quando eu entrei na cabine, que me sentei, que começou o noticiário, você sabe que é o cara tremer. Ave Maria, eu digo, esse cara vai dizer, rapaz, você não dá certo pro negócio não. Mas numa coincidência, com 2 dias encontro o Alcides Menezes, e a gente se chamava Jaime Hipólito Dantas, James Hipólito Dantais. Ele disse, olha, estive agora tomando uma cervejinha com James Hipólito, você vai ficar na rádio. O Souza Luiz gostou muito, disse tem só dar uma burilada. Aí começou a história do rádio. Nesse tempo você era um rapaz, tinha o quê? Tinha 20 anos, 15, ou melhor, 18, por aí? A Rádio Itapuí foi inaugurada em 55, né? Aí no 1º de maio de 55. Você tinha 20 então aconteceu isso, sabe quando? No dia 22 de maio. 20 anos. Domingo, 22 de maio, foi, exato. 20 anos. E a difusora já existia? Já há muito tempo. Muito tempo, Ok, Canindé, nós vamos já conversar mais sobre a sua ascensão como locutor, como radialista. Tem muita coisa para dizer. Ao Rio de Janeiro. Também você esteve no Rio de Janeiro. Mauá, né? Pois é, nós estamos hoje conversando com Canindé Alves, locutor de rádio, radialista, né? Por muitos anos em Mossoró e continua no rádio, continua oferecendo sua experiência. Bem, eu conheci Canindé na Rádio Tapuio, né? Eu tinha um programa na rádio, eu trabalhava também, era a parte financeira, administrativa e tinha esse programa. E para a sala onde eu trabalhava tinha uma escadazinha e ele ficava olhando para mim. E eu reclamava porque esse menino do Pax toda a vida olhando para mim, não quer. Aí um dia chamei Souza Luiz e pedi, aí ele disse, eu sou seu fã. Aí pronto, ficou. A partir daí a gente fez amizade e tudo, depois ele foi trabalhar na Rádio Tapuio e depois de muito tempo foi que começamos a namorar. Eu achava que ele daria para um bom radialista, gostava da voz dele. Ele lia muito direitinho e eu confiava nisso, né? Achava e realmente foi o que aconteceu. Vamos fazer 47 anos de casado em novembro. É claro que nós temos aborrecimento, mas até hoje nunca brigamos. Mossoró de todos os tempos, com Canindé Alves. Canindé, a sua presença em Mossoró como locutor radialista, não é?
Foi Exato. disc jockey, Disc foi jockey. muito, né? Cada coisa. Locutor noticiarista, redator. Certo. E como você um dia entendeu de ir para o Rio de Janeiro? Bem, essa viagem do Rio aconteceu o seguinte, realmente eu trabalhava na Tapuio, né? Como você já falou, redator, locutor noticiarista, fui repórter. Também trabalhava como disc jockey, etc e tal. E deu aquela de doido, né? Doidão, rapaz, eu estava na rádio, sempre aquela história. A rádio passou um período assim, praticamente, assumiu o cargo de diretor artístico, né? Depois ela passou um período assim, sem o diretor entrava um, saía tudinho, mas tudo era Canindé que resolvia, né? Tudo era Canindé que chegava para resolver. Em determinado dia, eu tinha um cunhado que morava lá no Rio, né? Eu digo, rapaz, eu vou testar, como ele tinha uma firma lá no Rio, testar fazer Aí no Rio passou, tinha umas férias, 2 períodos de férias, justamente eu tirei o período de férias, e vou para o Rio. Quando eu chego no Rio, claro, meu cunhado trabalhava, tinha boas amizades, e eu encontrei lá, tinha o Carlos André, não é? Carlos André, que nós nos tratamos por cachorrão, o Zé Lopes, é o Carlos André. Disse, olha, bicho, eu vou levar você a Gilberto Lima. Gilberto Lima, foi meu padrinho lá no Rio. Ele era na Mauá, naquela época a Rádio Mauá era a terceira, era a quarta, era Globo, Tupi, Nacional e Mauá, quarta colocada. Isso, eu vou levar você lá na Rádio Mauá para que você conheça Gilberto Lima. Gilberto Lima está fazendo forma, mas ele trabalha muito, ele quer uma pessoa para fazer o chapéu de couro, o chapéu de palha, porque domingo a cantora dele é Bárbara Martins, ele reclama, porque a mulher reclama que ele, em vez de poder viajar para São Paulo, a coisa outra, fica preso aqui, por causa desse programa. Tá certo, aí nós fomos, determinado dia nós fomos, ele me levou, né? Um cara extraordinário, porque senão rapaz morreu, você sabe, né? Uma das vozes mais bonitas da Globo era o Gilberto Lima, fazia muita reportagem na televisão, no rádio, tudinho, o programa é Gilberto Lima. Então eu cheguei lá um dia, um sábado de manhã, né, com o Oséias, com o Carlos André. Aí quando chegamos, olha, já está aqui no auditório assim, 100 pessoas mais ou menos. Já está aqui no auditório, ele veio diretamente de Mossoró, contratado pelo Baú da Felicidade, aquela cascata do Carioca, né? E lá se vai, tudinho, aí disse, olha, eu vou trazer ele agora para vocês conhecerem. Aí me chamou, aí o Oséias entrou comigo, né? Aí começamos a conversar, cometimos a entrar no rádio, aquele negócio tudo isso assim. Me diz uma coisa, se você tivesse agora fazendo o programa, como é que você faria esse programa? Aí eu dei lá uma ideia como seria, né? Dei lá uma ideia como diria. Quando terminou, ele aplaudiu, bem aplaudido. Quando ele terminou assim, ele chamou Oséias, o cara é bom, rapaz, o bicho é bom. Eu sabia que você ia trazer um sertanejo que não soubesse trabalhar para mim, não. O cara é bom, o cara é forrozeiro. Então eu passei 2 anos e 5 meses praticamente, né? Foi quando eu passei 73, 74, 75. Eu cheguei em janeiro e em março eu estreiei na rádio, né? Aí eu vim passar um ano novo, teve um ano que eu passei 2 anos assim que eu não gostei muito. Um ano novo, eu passei o Natal com a família, vim passei o Natal com a família, passei o ano novo no Rio, né? O ano seguinte foi o Natal no Rio, o ano novo aqui. Mas esses 2 anos foi assim, vice-versa, foi horrível, rapaz, sozinho não, porque tinha, mas é diferente, né? Você com a família e afastado. Você a esse tempo já era casado? Já era casado. Então, o doutor E quando você foi para o Rio? Nós vamos já conversar sobre Ivanilda, mas quando você foi para o Rio, Ivanilda foi também com você? Não, Ivanilda ficou aqui com os garotos, garoto 8, 10 anos, tá 6, né? Tá certo. E eu estreiei realmente justamente no domingo seguinte, né? Ficou anunciando durante na rádio, aquele negócio todinho. E com o Oséias, eu ainda visitei outras emissoras, mas lá teve um padrinho bom, que foi um cara que foi comandante, diretor administrativo do Sistema Globo de Rádio e Televisão. E tinha uma garota